Há muitos anos, em uma véspera de Natal, um homem muito rico que não tinha mulher, filhos, nem qualquer outro familiar, decidiu presentear todos os empregados de sua mansão. Na hora do jantar, ele chamou os funcionários e pediu para que eles se assentassem à mesa. À frente de cada um havia uma Bíblia e uma pequena quantidade em dinheiro. Depois que todos se acomodaram, o homem perguntou: "O que vocês preferem receber de presente de Natal, esta Bíblia ou este valor em dinheiro? Não fiquem tímidos, vocês podem escolher o que quiserem." O primeiro empregado a se manifestar foi o zelador. "Senhor, eu gostaria muito de receber a Bíblia, mas como não aprendi a ler, o dinheiro será mais útil para mim." O jardineiro foi o segundo a falar. "Senhor, minha esposa está muito doente, e por esta razão eu tenho mais necessidade do dinheiro. Caso contrário, escolheria a Bíblia, com certeza." A terceira foi a cozinheira. "Senhor, eu sei ler. Para falar a verdade, é uma das coisas que mais gosto de fazer. Porém, eu trabalho tanto que nunca consigo arranjar tempo nem para folhear uma revista, quanto mais ler a Bíblia. Por isso, vou aceitar o dinheiro." Por fim, chegou a vez do menino que cuidava dos animais da mansão. Como o senhor sabia que a família do garoto era muito pobre, ele se adiantou. "É claro que você vai pegar o dinheiro, não é mesmo, rapaz? Você pode comprar alimentos para fazer uma boa ceia de Natal em sua casa, além de comprar uns sapatos novos." O menino, então, surpreendeu a todos com a sua resposta. "Não seria nada mal comprar um peru e outras comidas saborosas para dividir com meus pais e meus irmãos neste Natal. Eu também preciso de um par de sapatos novos, já que os meus estão muito velhos. Mas, mesmo assim, vou escolher a Bíblia. Sempre quis ter uma. Minha mãe me ensinou que a palavra de Deus vale mais do que o ouro e é mais saborosa que um favo de mel." Ao receber a Bíblia, o menino imediatamente a folheou e encontrou dentro dela 2 envelopes. No primeiro, havia um cheque com valor 10 vezes maior do que o dinheiro deixado pelo senhor em cima da mesa. Já no segundo, havia um documento que fazia daquele que escolheu a Bíblia o herdeiro de toda a fortuna do homem rico. Diante da emoção do garoto e do espanto dos outros empregados, o senhor abriu uma das Bíblias e leu em voz alta para que todos ouvissem. "A lei do Senhor é perfeita, e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança, e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos, e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos, e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro, e dura para sempre.
As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro, são mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Salmos 19, versículos 7 ao 10.